Mano, vamos acompanhar um anime onde estudantes da turma precisam eliminar o Kuro-sensei, que não é um professor comum e sim uma super criatura que ameaça a Terra. O anime se chama Assassination Classroom, então caprichem no like porque esse anime é muito bom. Os alunos estão aflitos e uma atmosfera sombria toma conta da sala, então uma criatura chega voando no local e causa um tremor ao pousar. Ele entra na sala e vemos que o polvo amarelo é o professor dessa classe. Os alunos sacam vários armamentos e começam a disparar na criatura, que desvia em alta velocidade enquanto faz a chamada. Podemos notar que as armas dos alunos têm uma sigla que significa Armas Especiais contra o Polvo Slime Não Identificado. O nome da criatura é Kuro, então a sua cor muda, e ele fica contente por todos os alunos estarem na sala. Uma das alunas se surpreende ao perceber que eles não conseguiram acertar a criatura, mesmo com a turma inteira atirando ao mesmo tempo. Nagisa explica que além de serem estudantes, eles são assassinos e o alvo deles é o Kuro-sensei. Sugino diz que eles usam apenas bolinhas de airsoft, então Koro pega uma pistola e corta um de seus tentáculos com um tiro. Ele explica que as bolinhas são inofensivas para os alunos, mas foram desenvolvidas pelo governo para serem eficientes contra ele. O sensei também mostra seu alto poder de regeneração. O professor está dando aula de inglês para a turma e a Nagisa conta como tudo começou. Ele explica que foram envolvidos em 2 acidentes inacreditáveis quando o terceiro ano do ginasial começou. O primeiro acidente foi a súbita explosão da lua, que destruiu 70% dela, transformando a lua normal em crescente. Já o segundo acidente foi a chegada da criatura. Koro explica para a turma que ele é o único responsável pela destruição parcial da Lua e que pretende fazer o mesmo com a Terra no ano que vem. Um agente do Ministério da Defesa chamado de Karasuma revela que a missão dos alunos é eliminar Kuro. Então os adolescentes ficam confusos e Mimura pergunta se a criatura é algum tipo de alienígena hostil. Kuro se sente ofendido em ser chamado de extraterrestre e diz que nasceu e foi criado na Terra. Karasuma confirma que isso é verdade, mas ele diz que não pode entrar em detalhes, pois não tem autorização para isso. O agente explica que somente os líderes mundiais sabem disso e que todas essas informações são de extrema confidencialidade, já que se vazarem podem disseminar um pânico global. Então Karasuma saca uma faca e tenta golpear Kuro várias vezes, mas a criatura desvia rapidamente e faz as sobrancelhas dele para debochar. Sendo assim, a criatura pode simplesmente fugir e esperar até a data em que marcou que irá destruir a Terra. Mas Kuro fala que agir assim não teria graça e por isso decidiu fazer uma proposta ao governo japonês, onde os governantes teriam que parar de tentar o finalizar e em troca ele seria o professor da turma do terceiro ano. O agente explica que decidiram aceitar o acordo por 2 motivos. O primeiro deles é que ficará mais fácil vigiar a criatura, sabendo que Koro estará na sala de aula todos os dias. O segundo motivo é que cerca de 30 pessoas vão ter muitas oportunidades para eliminar o sensei diariamente por conta da convivência que uma sala de aula oferece. Karasuma diz que a recompensa por eliminar Koro é de 10 bilhões, então a criatura fica com listras verdes no rosto que aparecem quando ela está subestimando alguém. O polvo amarelo diz que nem mesmo o governo conseguiu eliminar, e vemos a cena de um caça perseguindo a criatura, mas ele desvia dos disparos e começa a encerar a aeronave. O agente entrega armas e munições que são capazes de abater a criatura e reforça que os alunos não devem contar nem para os amigos ou familiares. Depois disso voltamos para os dias atuais. Nakamura atira em Kuro, que consegue parar o projétil usando um giz. Ele se zanga e diz que é proibido tentar assassinar ele enquanto estiverem estudando, já que as bolinhas podem acabar pegando no olho de alguém que está distraído. Então Koro castiga a garota dizendo para ela ficar de pé até a aula acabar, e Nagisa comenta que ele só tem 1 ano para eliminar Koro e se não conseguirem o planeta Terra será apenas passado. O horário do almoço chega e o sensei usa a super velocidade para ir até a China comer um Mapo Tofu. Então os alunos comentam que Koro demoraria apenas 10 minutos para chegar lá usando a sua velocidade e que talvez nenhum míssil seja capaz de acertar ele, e uma fala que o sensei desenha nas provas dele como uma forma de incentivo. Hinano diz que Koro deu um reforço de matemática para ela, e podemos ver a cena da garota tentando eliminar o sensei enquanto ele a ensina. A opinião dos alunos demonstra que eles gostam de ter Koro como professor da turma. Terazaka chama Nagisa para participar de um plano que tentará eliminar a criatura, então eles se reúnem em outro local e Terazaka pergunta se o rosto do sensei realmente muda de cor conforme o humor dele. O garoto responde que sim, e que anotou tudo, explicando que quando alguém erra uma questão, o sensei fica com o rosto roxo escuro, já quando um aluno acerta fica laranja. Terazaka interrompe a explicação e diz que não precisa saber de tudo isso, revelando que precisa que Nagisa ajude a eliminar o professor. Então o garoto se mostra inseguro e Terazaka o pressiona para conseguir o que quer, falando que eles são os rejeitados da turma e que não conseguiriam se manter no nível do resto da escola. Então descobrimos que os estudantes dessa classe são chamados de isolados e estudam em um campus que está separado das outras turmas, sendo
tratados como lixos. Terasaka entrega um saquinho para o garoto e lembra da promessa dos 10 bilhões. Então ele e seus amigos Yoshida e Muramatsu vão embora. Nagisa olha para o objeto e se lembra de quando foi transferido para a turma 3E. O garoto recebeu um comunicado de que não alcançou as notas mínimas que são exigidas pelas demais turmas, e por conta disso foi mandado para a classe dos exilados, que no papel consta como turma especial. O sensei aparece carregando um míssil que ele pegou das forças armadas que o atacaram no mar do Japão, demonstrando sentir orgulho de ser o alvo de todos, já que se sente poderoso por isso. Nesse momento acontece um clique na cabeça de Nagisa e ele percebe que tem que eliminar Koro para ter o seu valor reconhecido na sociedade, se lembrando do seu antigo professor Kyokawa, que o despreza por conta de suas notas. A aula começa e o povo passa uma tarefa para os alunos. Então Kayano pergunta se o sensei tem um nome para ter uma outra maneira de se referir a ele. O povo responde que não tem um nome e que podem o chamar como quiserem. O sensei diz que irá fazer uma pequena pausa e podemos notar que a cor dele muda. Nagisa leva a tarefa para o professor corrigir, escondendo uma faca atrás do papel, colocando o plano em ação. A cena fica em câmera lenta e Nagisa explica que após o almoço o sensei começa a ficar sonolento, sendo talvez esse o momento em que o professor fica mais vulnerável, o que explica a cor rosa no rosto dele. Nagisa se sente motivado e diz que eles precisam fazer isso para mostrar para todos que os alunos da turma são capazes. O garoto desfere uma facada contra o sensei, mas a criatura se defende com os tentáculos e usa um lenço para pegar a faca sem se machucar, já que o material da lâmina derreteria seus tentáculos. Então Nagisa abraça Koro e nós vemos que o garoto está com um explosivo no pescoço. Terasaka explode a granada e ele e seus amigos observam um polvo no chão e começam a comemorar que ganharam 10 bilhões. Kayano se mostra preocupada com o colega e Terasaka diz que o explosivo não era tão forte a ponto de finalizar um humano e que o dinheiro da recompensa pode facilmente cobrir as despesas médicas de Nagisa. Porém, eles percebem que o garoto não está ferido por ser protegido com uma espécie de membrana. Então Koro aparece e diz que pode realizar uma equidise uma vez por mês, que é o processo onde alguns animais se desprendem de seu exoesqueleto. Então o sensei voa até a casa dos três e pega as placas das residências deles, dizendo que o contrato proíbe de machucar eles, mas ameaça eliminar as famílias e amigos dos três ou de qualquer outro aluno que tentasse isso novamente. Mas de repente o sensei se acalma e diz que essa foi uma excelente ideia. Ele elogia Nagisa e comenta que o garoto surpreendeu ao agir tão naturalmente, mas repreende os três rapazes por usarem seu colega como isca. Koro explica que esse não é o jeito certo de abater alguém, que isso só vale a pena quando se sente orgulho e deixa as outras pessoas felizes. Então nós vemos uma cena de Yukimura pedindo para a criatura virar o sensei das crianças da turma, comentando que sabe que ele será um excelente professor. Bom galera, se quiserem que eu traga a continuação, comenta no vídeo para me saber que vocês curtiram o conteúdo, que assim eu trago mais sobre essa obra.